Deus. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem ir se assentando, as crianças estão saindo ali devagarzinho. Antes de poder compartilhar algo aqui com os irmãos, eu quero dizer, talvez você já saiba, eu acredito que todos aqui saibam. Mas se porventura houver alguém que não experimentou isso aqui ainda, eu quero dizer algo. Não existe nada mais maravilhoso, mais valioso do que servir a Deus. Não existe presença melhor, Júnior, não tem presença melhor, mais agradável, mais arrebatadora. Não existe presença mais valiosa do que a presença do Senhor. Eu sei que todo mundo já sabe, mas se porventura alguém, por causa das mazelas da vida, por causa dos problemas, né, pastor Abner? Das dificuldades, das lutas diárias, tem se esquecido disso, eu quero te lembrar, não existe Deus melhor, maior, mais lindo, mais amoroso. Ele faz as coisas de uma forma tão linda. Ontem, nós saímos daqui, do culto que aconteceu aqui ontem, e o Paulo César falou assim, que coisa linda, né? O culto parece que estava redondinho. O que ele quis dizer com isso, com o culto redondinho? Que Deus inspirou quem estava na direção, inspirou as oportunidades, inspirou o pregador, inspirou a igreja que estava ali adorando, tudo no mesmo sentido, assim, sabe? É isso que ele quis dizer com o culto redondinho. E como é lindo viver isso. Porque eu sei, Maiara, que não são as tuas capacidades, não é as tuas habilidades intelectuais, não foi o quanto vocês estudaram para estar aqui, não se trata de nós, nem daquilo que nós podemos fazer, mas se trata de um Deus que mantém tudo muito orquestrado, tudo bem direcionado, usando pessoas falhas, pecadoras, pessoas difíceis de conviver. Sabe aquela pessoa difícil de lidar? Pessoas difíceis, pessoas errantes, pessoas falhas. São estas pessoas que ele usa e faz a coisa acontecer redondinho. Quer ver? Quer ver como é assim? Abra a sua Bíblia, Isaías, capítulo 37. E uma vez o Senhor direcionando tudo bonitinho, tudo redondinho. Cadê o presbítero Gilvan? Não está aqui. Mas daqui a pouco você vai ouvir o glória dele. Isaías, capítulo 37, nós vamos ler a partir do verso 28. Eu vou lendo aqui, irmãos, para a gente ganhar tempo. Isaías 37, 28. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa da tua raiva contra mim, por causa da tua arrogância, subiu até os meus ouvidos, e eis que porei um anzol no teu nariz, e um freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isso te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. Vamos um pouquinho mais adiante. No verso 33. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Os irmãos sabem que situação é esta daqui? Por que Deus está falando dessa maneira? Estava falando aqui, presbítero Gilvan, que servir a Deus é tão bom, porque ele conduz tudo direitinho. Os irmãos se lembram do texto que o presbítero leu aqui, em Reis? Trata-se da mesma situação. E aí eu conversando com a Val ali, eu falei, como é gostoso isso. Como é bom saber que Deus tem te direcionado por um caminho, e o Senhor tem direcionado a igreja inteira por esse mesmo caminho. O presbítero Gilvan, ele já começou a pregar aqui comigo. Me ajudou
a pregar. Já fez uma introdução da situação em que o rei Ezequias estava envolvido, sofrendo ameaças do rei Senaqueribe, através de um grande ali do exército, do palácio, chamado Rabsaque. E eu quero aproveitar que o presbítero já deu essa introdução. Não foi combinado, é o que eu tenho dito aqui aos irmãos. Nada combinado, é a direção do Senhor. Eu quero aproveitar que o presbítero já deu uma introduzida para fazer algo aqui, utilizar esse tempo, para poder compartilhar com os irmãos algo que o Senhor tem queimado aqui no meu coração. Eu não vou dar trabalho para os músicos não, mas os 30 mais vão me ajudar. Amém? Vamos cantar assim, ó. Ouve, Senhor, as palavras de afronta. Escuta, ó Deus, o que diz. Se levanta para intimidar, dizendo que o Senhor não me livrará. Mas uma coisa eu faço, venho a ti em panos de saco, te apresento meu dia de angústia, de perseguição, dia de vergonha. Mas sei que meu Deus não é como os outros, feitos por mãos. Abre os teus olhos, Senhor, e vê, Criador dos céus e da terra. Salva-nos das suas mãos agora, que todos saibam que só tu, Senhor, és Deus. Olha a resposta. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ouvi, filho meu, a oração que fizeste a mim. Eu defenderei tua vida e te salvarei por amor de mim. E acerca do inimigo, digo assim, não corres perigo. Zomba dele, ó filha de Sião. Despreza e zomba do inimigo enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou ou levantou a voz arrogante. Porém um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e o farei voltar por onde veio, e contra ti nenhuma flecha atirará. Despreza e zomba do inimigo enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou ou levantou a voz arrogante. Porém um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e o farei levantar por onde veio, e contra ti nenhuma flecha atirará. Glória a Deus. Glória a Deus. Há muitos dias esse louvor queima aqui, ó, dentro do meu coração. Antes mesmo da gente ter a notícia do Miguel, esse louvor já queimava aqui dentro do meu coração. E são aqueles momentos de lavar a louça, de fazer faxina na casa, de ir com o fone no ouvido para o serviço. E eu não sei, Senhor, por quê? Um louvor tão antigo. Um louvor tão antigo e esse louvor queimando. E quando nós tivemos a notícia do Miguel, cantei mais ainda, pastor. Cantei mais ainda. Ouve, Senhor, as palavras de afronta do inimigo.
Ouve, Senhor, o clamor da tua igreja, errante, falha, mas que confia em ti. Que sabe que não temos outro a quem recorrer, só temos o Deus dos exércitos, o Criador dos céus e da terra, só temos o Senhor a quem recorrer. Senhor, nós não merecemos pedir nada, nós não somos dignos de absolutamente nada, mas ouve a oração da tua igreja, que espera um milagre. Dia inteiro ontem, pastor, cantando isso e profetizando vida e saúde sobre a vida do Miguel, e não somente sobre a vida dele, mas força sobre a vida da nossa irmã Carol, do Rafa e tantas outras situações que nós temos vivido e que nós temos conhecimento de que pessoas têm vivido ao nosso redor. Deixa eu dizer algo aqui para você. Da mesma maneira que o Senhor fez um movimento ali para trazer de volta o rei Ezequias para o conhecimento de que a glória e o poder não é dele. Escuta, rei, você tem algumas atribuições, você tem voz ativa para fazer algumas coisas, mas deixa eu te lembrar uma coisa, a afronta não foi contra você. A afronta não foi contra o teu nome. Não é a tua honra que está sendo mexida. Não é o teu nome que está em jogo. A afronta foi contra o rei de Israel, o Deus criador de todas as coisas. Este movimento, pastor, é mais ou menos o que o Senhor nos trouxe a viver aqui na manhã deste dia. Escuta, podem haver algumas dificuldades, podem haver algumas lutas difíceis demais de serem vencidas, mas lembra que a afronta do inimigo não é contra você. A afronta é contra mim, o Deus Todo-Poderoso. Quem está no controle disso tudo não é você, sou eu, o Deus grandioso, Todo-Poderoso. As coisas começam a acontecer na nossa vida quando a gente faz como foi feito ali por Ezequias e os seus mais chegados ali do reinado. É quando a gente se veste de saco, é quando a gente se cobre de cinzas, é quando nós nos humilhamos diante da presença do Senhor, que a glória de Deus é manifesta. Sabe, povo do glória a Deus, deixa eu contextualizar aqui, povo do glória a Deus. Nossa escola bíblica dominical hoje se transformou num grande culto. Que coisa gostosa, que coisa deliciosa, experimentar a presença do Senhor, que nos coloca no nosso devido lugar. O Senhor nos colocou nesta manhã nos nossos devidos lugares. A glória é minha e você tem que rendê-la para mim. Enquanto você glorifica, eu vou trabalhando. Enquanto você glorifica, eu vou restaurando. Enquanto você glorifica, eu restauro a sua casa. Enquanto você glorifica, eu abro a porta de emprego. Enquanto você dá glória para mim, eu restauro a sua família. Enquanto você dá glória para mim, eu trago de volta para minha presença aquele que está perdido, andando errante lá fora. Enquanto você dá glória para mim, eu faço tudo do meu jeito, que é melhor do que o seu. Nesta manhã nós fomos levados a glorificar o nome do Senhor, não com palavras vazias, não porque o irmão aqui do lado está falando glória a Deus, eu vou falar também, não porque a pessoa que está na condução do culto está exigindo dê glória a Deus, diga aleluia, não, é porque eu reconheço que eu estou no meu devido lugar, que acima de mim está um Deus todo-poderoso, que detém o controle de todas as coisas. O mesmo movimento que o Senhor tem feito conosco aqui nesta casa de oração nos últimos dias, é o movimento que o Senhor fez com Israel. Escuta, foi o meu nome que foi jogado assim, como se fosse fraco, como se não tivesse poder. É o meu nome, então espera e veja o que eu vou fazer. Refletindo e estudando nestes versículos, eu me lembrava, sabe, da mesma situação do Senhor colocando Jó no seu devido lugar.
Irmãos, a palavra de Deus diz que Jó era um homem justo. Jó era um homem bom. Jó não tinha falhas a serem apontadas. Tanto que quando o inimigo foi ali falar acerca de Jó, tentar alguma situação ali, o Senhor mesmo lembrou ao inimigo que Jó era um homem justo e que ele não tinha absolutamente nada para apontar. Só que aí o Senhor permite, Jó perde tudo. Jó tem o seu corpo tocado. Jó, ele tem a sua saúde afetada. E aí o texto inteiro é uma leitura, inclusive, os irmãos entendam aqui que eu vou falar, não é uma leitura muito fácil de se fazer o livro de Jó. Se você não tem o hábito de ler, você vai achar uma leitura maçante. Você vai achar uma leitura cansativa. Porque quase todo o livro de Jó são ali os seus amigos tentando convencê-lo de confessar um pecado que não aconteceu, não é possível. Você perdeu a sua família, você perdeu os teus bens, você teve a sua saúde tocada porque você pecou. Assume o seu pecado. E de fato, o próprio Deus via em Jó um homem reto, um homem justo. É cansativo ficar vendo os amigos de Jó ali o tempo todo, querendo convencer ele de um pecado que nem aconteceu. Só que lá no finalzinho, a resposta do Senhor para esse homem justo é assim: Jó, onde você estava quando eu estava criando todas as coisas? Enquanto eu fundava o mundo, onde é que você estava? Um homem justo, do qual o Senhor nem tinha nenhum apontamento, mas naquele momento o Senhor tratou de colocar Jó em seu devido lugar. Onde é que você estava enquanto o mundo era fundado? Já que você sabe as medidas de tudo que foi feito, me explica, Jó. O mesmo movimento que o Senhor tem feito conosco, é este movimento que o Senhor fez com Jó, de nos colocar nos nossos devidos lugares e contemplar a glória, enxergar a glória de Deus. Mas acontece que talvez muitos de nós que estamos aqui, temos ouvido as vozes de Rabsaqué, sabe? O texto vai dizer que depois de ter conquistado muitas cidades de Judá, o rei Senaqueribe parte para Israel. Só que ele não parte com uma estratégia de guerra como de comum. A gente monta um acampamento, a gente vai fazer estratégia, nós vamos atacar por tal lugar, nós vamos nos respaldar, nos resguardar de alguma maneira. Não. A primeira estratégia de Senaqueribe é intimidar Israel. Talvez muitos dos irmãos que estão aqui já ouviram falar de uma tribo que existe na Indonésia chamada Maori. Se não, pesquise. Na cultura Maori existe ali um costume de uma espécie de dança chamada haka. E durante essa dança ela é utilizada para intimidar os inimigos. Eles fazem movimentos com os corpos, eles retorcem o rosto, fazendo caretas mesmo, caretas muito feias. Eles arregalam os olhos bem grandão e eles dão tapas em si mesmo. E esses movimentos intimidam o opositor, intimidam os seus oponentes. A estratégia que o rei Senaqueribe utilizou foi mais ou menos essa. Primeiro a gente chega e faz o povo tremer nas bases. De que maneira? Desacreditando-os do poder de Deus. Tirando a fé daquele povo. Dizendo assim, olha, não acredita nesse Deus aí não. Porque se ele disser para vocês que ele vai livrar, é mentira. Eu vou chegar e eu vou arrasar com tudo. Essa era a estratégia do rei Senaqueribe de Rabsaqué. Talvez você entrou aqui hoje ouvindo vozes que não são as vozes do Senhor. Vozes que enfraquecem a sua fé. Vozes que te fazem desistir quando você está decidido. Hoje eu vou me levantar e vai ser tudo diferente. Hoje eu vou me posicionar e o inferno vai ter que recuar. Muitas das vezes quando a gente levanta com esta convicção, a gente começa a ouvir algumas vozes aqui dentro da nossa cabeça, pastor. Vozes que dizem assim, olha, mas a irmã fulana de tal é melhor que você. Eu, se fosse você, não tentava não. Vozes que dizem assim, ó, mas olha para o teu passado, olha para a tua vida.
Vale a pena mesmo você abrir mão dos teus prazeres? Vale a pena mesmo você abrir mão de tudo o que você pode viver para servir esse Deus? Porque se você decidir servir esse Deus, você vai ter que abrir mão de um monte de coisa. Talvez você está sentado aí no seu lugar e por anos a fio você tem ouvido essas vozes. Trabalhar na igreja para quê? Tem tanta gente, olha lá, tem a Raquel pregando, tem o Ricardo tocando, tem o presbítero Gilvan. Talvez há anos a fio você tenha sido movimentado pelas vozes que te tiram a fé. Pelas vozes de Rabsaque que diz, o Senhor não vai te livrar. Você está indo na igreja, participando dos cultos, ouvindo a palavra, mas o teu destino é a condenação eterna. Talvez você que está aqui, você que nos acompanha de casa, tenha vivido anos a fio se movimentando pela voz maligna que diz, não sai desse lugar não, aí está tudo bem, está tudo confortável. Hoje é noite de se levantar. Hoje é noite de se levantar, porque nós temos visto o que Deus está fazendo na casa da Carol. Nós temos visto e temos recebido notícias do que o Senhor tem feito. E eu não tenho dúvida que é por causa da oração de muitos aqui. Que é por causa dos joelhos que estão dobrados. Que é por causa do clamor de mães e pais que sabem o que esses pais estão sofrendo lá. Eu quero dizer a você, se levante em nome de Jesus. Porque o peso nas costas de quem ora é muito grande. Se levante e se posicione em nome de Jesus. Porque o peso nas costas daquele que decidiu não desistir, pastor, é grande demais e você pode ajudar. Eu estou te colocando aqui hoje, nesta noite, como responsável. Porque o chamado não é meu em particular, o chamado é nosso. Nós fomos chamados a ser uma igreja de oração. Nós fomos chamados a ser uma igreja de homens e mulheres posicionados. Só que as vozes de Rabsaque insistem em dizer assim, ó, jejuar para quê? Eu não consigo. Eu tento, mas eu não consigo jejuar. Eu já tentei de todas as formas ter mais intimidade com o Senhor dessa maneira, mas eu passo mal. Eu não consigo. Estas são as vozes que vão nos tirando do propósito de Deus. Dia após dia, dia após dia. Eu não vou orar não, porque eu não tenho tempo. Olha, hoje pela manhã, nós vimos que o banheiro tem os seus mistérios, não é, Carol? Fala da minha irmã Carol. Só quem já parou no meio do expediente, entrou no banheiro para chorar e para clamar o nome santo do Senhor, sabe o poder e os mistérios que um banheiro tem. Não ouça as vozes malignas que dizem que você não sabe orar. Não ouça as vozes malignas que dizem que você não consegue jejuar. Não ouça as vozes malignas que dizem que você não tem tempo, que você mora longe. Não ouça. Não ouça, porque são vozes que te tiram do propósito. Ajuda em oração, para que o peso não esteja somente sobre os ombros dos pastores. Ajuda a mulher se posicionando, para que o peso não esteja simplesmente nos ombros do seu marido. Se levanta e começa a exercer aquilo que o Senhor te deu para fazer. Quando a gente não se posiciona, o inimigo ganha espaço. Quando a gente não se posiciona, Jéssica, não é todo dia que a gente tem força, não. Não é todo dia que eu acordo assim, ansiando, vou ajoelhar e vou orar 40 minutos, não é. E eu estou sendo aqui muito sincera para você, é quase dia nenhum. Quase dia nenhum a gente acorda com desejo de orar. Porque esta carne aqui nunca vai querer te aproximar de Deus. Este corpo caído aqui, esta natureza caída, nunca te aproximará da presença do Senhor. É o Espírito Santo quem nos move. É o Espírito Santo quem nos enche. E é Ele que nos faz nos ajoelhar até mesmo quando a gente não tem força. É Ele que nos faz nos ajoelhar e entrar dentro de um banheiro, ou trancar a porta do quarto e falar com o Senhor quando não tem palavras para dizer ao Senhor. Então não fique esperando a voz aí dentro da sua cabeça dizer, olha, agora é hora de orar. Não espere.
Não fique esperando as vozes que movem você durante tantos anos dizerem assim, ó, hoje é dia de mudar, muda hoje, agora é hora de mudar. Não espere. Não espere sentir o desejo. Não espere sentir vontade. Porque o reino dos céus, ele é ganho à força. É na marra. O reino do céu é pra gente raçudo. É para quem acorda e sabe que não tem recurso, mas levanta a si mesmo e começa a contemplar a glória de Deus. É contemplando a glória de Deus que a igreja avança. É dando glória ao único que é digno que a igreja vence as suas guerras. É dando glória a Deus que nós veremos o milagre acontecer de uma forma ou de outra na vida e na família do nosso irmão Rafa e da nossa irmã Carol. De uma maneira ou de outra nós veremos milagre. E esta não é a minha palavra, esta é a palavra do Senhor. Não creia nisso, não dê glória a Deus, porque a Raquel está dizendo, glorifique ao Senhor, porque o Deus que tem conduzido essa igreja está à frente de mais essa guerra. O Deus que nos guarda, o Deus que nos protege, que nos alimenta com a sua palavra, Ele mesmo está à frente, Ele mesmo está à frente. Então deixa o Senhor hoje apontar o dedo na sua cara. Deixa, porque o Senhor apontou o dedo na minha cara e não tem nada melhor do que isso. Deixa Ele dizer assim, onde é que você estava quando Miguel estava sendo gerado? Onde é que você estava quando ele ainda era um embrião? Qual foi a sua utilidade em todo esse processo? O Senhor apontou o dedo na minha cara e disse, a vontade é minha, o querer e o efetuar são meus, eu só quero enxergar a tua glória, Senhor. Deixa o Senhor apontar o dedo na sua cara. Sabe pai e mãe quando está muito bravo? Sabe? As crianças aqui vão lembrar melhor, mais recentemente. Mas você aí, adulto, não importa a sua idade, lembra de uma invertida que você tomou do seu pai que doeu mais do que uma surra. Sabe? Sabe quando o pai diz, ele escolhe aquelas palavras certinhas porque sabe exatamente onde vai tocar? Pai e mãe têm esse dom. Pai e mãe sabem exatamente o que dizer para dar uma invertida no filho. Deixa Deus te dar uma invertida aqui hoje. Deixa o Senhor te dar uma invertida, porque nós não temos capacidade para absolutamente nada. Se não for debaixo da correção, da direção do Senhor, a gente se perde. A gente perde a nossa casa, a gente perde os nossos filhos. Se não for debaixo da direção do Senhor, a gente só erra. A gente só erra. O ser humano não sabe acertar por si próprio. Desde o Éden, o ser humano não sabe fazer escolhas. Deixa o Senhor escolher por você aqui neste lugar. Deixa o Senhor te dar uma investida. Deixa Ele trazer você de volta para o eixo. Deixa Ele te dar uma bronca. Deixa Ele dizer assim, onde é que você estava. Ponha-se no seu lugar. Eu sou Deus. Eu cuido de tudo. Eu zelo de tudo. Nada escapa do controle das minhas mãos. A gente vai continuar sendo alvo da intimidação do inimigo até quando? A gente vai continuar entrando pelas portas da igreja e saindo da mesma maneira, como pessoas que cumprem tradição. Irmãos, entendam o que eu vou dizer aqui, não é um apontamento, não é uma acusação. Sabe o que nos diferencia dos nossos irmãos católicos? Sabe o que é que nos diferencia dos nossos irmãos católicos? É que a nossa regra de fé e prática é a palavra do Senhor. Nós vivemos de acordo com aquilo que a palavra diz que nós somos. E os nossos irmãos estão ali atidos à tradição da igreja. A regra de fé e prática dos nossos irmãos é a tradição da igreja. Não seja um crente tradicional. Não saia da sua casa e se contente em ocupar um lugar nessa cadeira e voltar para sua casa da mesma forma. Não, a obra é muito grande. A obra é muito grande. O Miguel precisa das nossas orações, mas tem muitos outros que precisam. Tem muita gente que eu não conheço, que está na tua convivência. Eu não conheço. Está na tua convivência. Não é responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Não está na sua convivência? Sabe o seu vizinho?
Não é responsabilidade do pastor, é responsabilidade sua. Sabe aquele parente, aquela pessoa mais próxima, que um dia esteve na presença de Deus e que agora acha que é melhor viver a vida como quer lá fora? Então eu não conheço, você conhece, é responsabilidade sua. É responsabilidade sua. O que você pode fazer é se posicionar e começar a enxergar a glória de Deus lá na sua casa. O dia que nós entrarmos por aquelas portas desacreditados que Deus pode salvar, pode curar, pode libertar, pode ressuscitar, pode levantar. Se a gente entra por aquelas portas desacreditados, tem algo muito errado conosco. Nós servimos a um Deus, o pastor Lujan, em uma ministração anteriormente disse, o que Deus precisou fazer para levantar Lázaro do túmulo. O homem já estava morto há 4 dias, não era só acordar. Muita coisa ali precisou ser refeita, reconstituída. Muito tecido apodrecido ali precisou ser refeito. O que é impossível para o Senhor? O que é impossível? Um corpo em putrefação que foi refeito, levantado e lançado de volta para a vida. Se a gente entra por aquelas portas desacreditadas que Deus pode fazer o que Ele quer, existe algo muito errado com a nossa fé. Existe algo de muito errado com aquilo que nós chamamos de fé. Eu não quero sair da minha casa e entrar aqui para cumprir protocolo. Eu vivi 23 anos da minha vida no catolicismo, vivendo de tradição. Não quero mais. Não quero mais viver de tradição. E eu torno a dizer, isso não é uma crítica aos nossos irmãos. Isto é um alerta para você. Nós não somos tradicionais. Nós não vivemos de tradição. Nós servimos a um Deus que nos deixou uma regra de fé e prática. E essa regra de fé e prática diz que Ele é santo, poderoso, que Ele salva, que Ele cura, que Ele ressuscita dos mortos, que Ele faz o que Ele quiser. Isso é o que diz a palavra. Se nós entramos por aquelas portas, hoje é noite de ter a fé restaurada. Tenha a sua fé restaurada, não saia daqui da mesma maneira. E próximo domingo, próximo culto, amanhã, não entre da mesma forma. Entre proposicionado. Entre com sede, eu quero ver a tua glória, eu quero te ver. Eu quero te ver, eu não quero só orar como quem fala sozinho. Nós não oramos como quem fala sozinho. Nós oramos a um Deus que salva, que ouve e que vai lá e salva. Ele escuta a oração da mesma forma que ouviu a oração de Ezequias. Ezequias pega a carta do rei Senaqueribe e lança diante do Senhor. Olha aqui, Deus. Olha o que estão dizendo contra ti. É o teu nome, faz alguma coisa. E Deus fez. Eu não sirvo um Deus diferente. Eu não sirvo outro Deus. Nós servimos a um Deus que está vivo, que continua poderoso em glória. Se coloque de pé. Nós vamos orar ao Senhor, nós vamos orar ao Senhor. Mas ora como você ainda não orou hoje. E não é porque eu estou pedindo. Glória a Deus. Aleluia. Olha só. Esse aqui é um recado da nossa irmã Carol. Ela está lá com o filho dela. Os irmãos sabem. Numa situação delicada no hospital. Mas ela não está lá de cabeça baixa, não. A nossa irmã Carol não está lá chorando como se fosse uma coitada, não. Ela está intercedendo pela Elô, que também está lá. E ela convoca a igreja nesse momento. Nós vamos orar. Nós vamos orar pelo Miguel. E assim como a Carol, nós vamos orar pela Elô. Eu não sei qual é a situação da Elô. E eu não preciso saber. Eu não preciso saber qual é a situação da Elô. Eu posso dizer, Senhor, vai lá. Eu posso dizer, Senhor, tuas mãos santas, poderosas, toca lá. Eu não posso ir lá, eu não posso tocar a Elô, eu não posso abraçar a Elô, eu não posso colocar a mão na cabeça dela. Eu não posso profetizar vida ali, naquele espaço físico. Mas o Senhor pode tocar. O Deus que nós servimos, que nós estamos adorando aqui, eu creio, já está lá. Então ore. Ore pelo Miguel, ore pela Elô,
Ore pelo teu marido, ore pelos teus filhos, ore pela tua casa, ore pelo teu trabalho. Eu quero pedir, Ricardo, me ajuda aqui. Nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos orar a Deus. Nós vamos entoar louvores a Ele. Onde estão os homens e mulheres de Deus que vão sair dos seus lugares e vão interceder pela nave da igreja? Onde estão os obreiros? Onde estão as mulheres de Deus que serão neste momento posicionadas? Porque nós estamos em batalha, querido.